Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701, Bom Sucesso, presidida pelo nosso pastor presidente José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. É sempre um prazer, como eu falo, imenso ter você aqui conosco para mais uma manhã, mais uma EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Deus seja louvado por esse dia, pois é uma oportunidade, uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Então, que seja uma manhã abençoadíssima, uma aula abençoada como tem sido, e que o Senhor possa nos dar graça nessa manhã para poder falarmos mais da Sua palavra e crescermos elevarmos o nível de conhecimento, de aprofundamento no relacionamento com Ele, tá bom? Vamos orar como de costume fazemos e agradecer a Deus por esse dia? Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por esse dia de hoje. Muito obrigado. Quero te louvar pela tua bondade, tua graça e a tua misericórdia. Obrigado pela vida dos teus filhos aqui presentes na transmissão. Que o Senhor abençoe a vida de cada um poderosamente. Continue conosco e nos inspira nessa manhã e sempre te daremos honra, glória e louvor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma manhã abençoada, a qual nós iremos falar da palavra do Senhor. Nós iremos aqui ter a nossa escola dominical e acredito que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração. Deus tem uma palavra, um conselho, Deus tem algo para a sua e para a minha vida, tá bom? Desde já, como sempre eu falo e peço, se for possível, ative o sininho para que todas as vezes que a nossa live suba, você possa estar ciente das notificações dos nossos eventos, dos nossos cultos, das nossas programações. E assim, consequentemente, quando você não puder estar aqui conosco, você pode estar acompanhando pela transmissão, tá? Também compartilhe o link com o máximo de pessoas possíveis, amigos, grupos. Coloque no seu status, nos ajudando a divulgar o canal da igreja e a palavra do Senhor através do nosso culto de ensino. Também quero falar para você que nessa manhã o nosso chat está sempre liberado para você interagir conosco. A nossa equipe teológica e pedagógica vai estar sempre disposta a falar, te atender, te responder. Seja por aqui mesmo, através de mim, pela transmissão, falando direto com você, como eu tenho o hábito de fazer, ou seja direto pelo chat, te respondendo, aconselhando, tirando suas dúvidas, ouvindo suas opiniões, você falando se o som está chegando legal até você, você sempre mandando o feedback para que possamos saber como está chegando a transmissão até você, se está bom e o que precisamos melhorar. Às vezes o áudio está um pouco baixo e tal, né? Porque essas coisas acontecem, mas tentamos sempre colocar da melhor forma para que você possa ter um conforto de estar num ambiente de sala de aula, aprendendo a palavra do Senhor. É numa transmissão, você está na sua casa, você está no seu trabalho ou em outro lugar, mas é um ambiente de sala de aula, é um ambiente de aprendizado. Por isso que o cenário está diferente, né? Você já reparou em casa e proporcionamos esse cenário para que você possa ficar mais confortável com as aulas, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Nós estamos aí hoje para falar de uma lição sensacional. Vocês sabem que a nossa espinha dorsal do trimestre é e o Verbo se fez carne. Jesus sobre a ótica do apóstolo do amor, do Evangelho de João. Então, nós estamos falando esse trimestre inteiro sobre o Evangelho de João, a qual ele traz uma ótica a respeito de Jesus. Essa ótica, ela parte do divino para o humano, diferente dos sinóticos. Vocês já ouviram falar isso aqui em outras aulas. E assim como nós viemos falando, cada aula veio sendo gradativamente um acompanhamento e um crescimento, assim como nós falamos do Logos, falamos da verdadeira adoração, falamos de Nicodemos, falamos de Jesus como um pão vivo. Agora nós iremos tratar sobre a verdade que liberta. Está na sua telinha, esse é o nosso tema central de hoje, a nossa temática é essa, porque o nosso tema central é o Verbo se fez carne e a nossa temática está baseada aí na verdade que liberta. Se você tiver com a sua revista, você acompanha comigo conforme eu vou falando os tópicos, subtópicos, e assim, consequentemente, você vai desenvolvendo, fazer suas anotações. Se você não tiver com a sua revista, tiver com a sua Bíblia, você deixa ela aberta, faça suas marcações e as suas anotações a respeito do que for falado. Mas se você tiver na sua correria do dia a dia e não tiver nem com a Bíblia e nem com a revista, você pode estar ouvindo a aula
e todas as vezes que quiser voltar ao canal de nossa igreja e fazer as suas anotações, tá bom? Para que você possa sair enriquecido do conhecimento e da palavra do Senhor, tá bom? Dito isso, vamos lá. Nós temos um texto áureo que está em João 8,32. É um texto clássico do Evangelho de João, o capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto fantástico do Evangelho de João, que quando a partir do momento que você conhece a verdade, você é liberto por essa verdade. Temos uma verdade prática que diz: o Verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Isso é brilhante. Então, o Verbo divino, olha, fazendo menção da primeira aula, o Verbo divino, ele representa a verdade, que é o nosso tema de hoje, que se manifesta na história e liberta o pecador. Lembra da primeira aula? O verbo pré-existente, ele entra na história humana, na sua forma encarnada, Jesus Cristo, e dá a oportunidade salvífica a todos os que creem no seu nome. Temos uma leitura bíblica em classe. Essa leitura ela está baseada em dois textos dentro do Evangelho de João. Vamos fazer a leitura dos dois, tá bom? Está aí na sua tela o primeiro texto da leitura bíblica em classe, para que você possa estar nos acompanhando. O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 16 ao 18, e depois o versículo 37 e o 38. Essa é a nossa primeira leitura, tá bom? E depois vamos para a segunda. Então vamos lá. Versículo 16 e 17. Jesus respondeu e disse-lhe: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. 18 e o 37. Quem ela de si mesmo busca a sua própria glória. Mas a que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Versículo 37. No último dia, grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Então aqui você já percebe que nós estamos também trazendo o assunto da água, aquele assunto que foi falado com a mulher samaritana. Também ele está ligado com Nicodemos sobre o novo nascimento, tá bom? Temos uma segunda leitura bíblica em classe, que ela se encontra agora no capítulo 8, versículo 31 ao 36. Percebe a mudança? Então vamos lá, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes, guarda essa palavra, tá? Na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33 e 34. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 35 e 36. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso aqui não é à toa, tá bom? Isso aqui tem uma proposta teológica dentro dos escritos joaninos, e aqui especificamente o Evangelho de João, que vamos tentar, como temos feito nas outras aulas, aprofundar essa questão, tá ok?
Temos objetivos, como sempre eu gosto de apontar para vocês, porque fica mais didático e mais sistemático, para que possamos ter uma compreensão das nossas aulas, tá ok? Nosso primeiro objetivo, tá aí para você, é explicar a verdade em Jesus desde a sua saída da Galileia para Jerusalém. Eu fechei a última aula comentando sobre isso. O segundo objetivo é descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. Sempre os fariseus estão metidos no meio, né? E o terceiro objetivo, nessa manhã, pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Jesus é a verdade que liberta o pecador. Mas antes de nós entrarmos aqui na nossa introdução, gosto sempre de fazer a nossa recapitulação da aula passada. Lembra? Então, eu gosto de fazer isso para que possa ficar fixado na sua memória, pelo menos um pouco ou alguns pontos daquilo que nós comentamos. E a primeira recapitulação da lição de número 4, você já vê na sua tela, que aparece para você, a qual o tema que nós tivemos foi sobre Jesus como o pão vivo. E um dos pontos é esse: Jesus é o pão da vida. E aquele que se alimenta da sua palavra satisfaz a sua fome espiritual e recebe a vida eterna. Então, se alimentar da palavra do Senhor, da palavra dos seus ensinos, da palavra que ele anunciou, lembrando que no Evangelho de João, ele é a pregação e ele é o próprio discurso, ou seja, ele é a palavra que se tornou carne e ao mesmo tempo é o discurso que é anunciado. Quando você entende, o recebe para a sua vida, você garante ou você vai preservando a sua vida eterna. Lembra do que falamos em aulas passadas? Que, por exemplo, no dia da mulher samaritana, a qual falamos, que dos verdadeiros adoradores, que quando tratamos de vida eterna, estamos falando de uma escatologia futura presente. O que é isso? Vivemos ela aqui enquanto aguardamos a parousia, a volta do Senhor. Você lembra disso? Se não lembra, volte lá e assista as nossas aulas, tá ok? Um outro ponto interessante é o pão espiritual é identificado a Jesus e o dom da salvação ao doador, visto que no final das contas a salvação é uma relação pessoal com o doador da vida. Lembra de todas as propostas que foram feitas? Desde a lição de número 1, passando por Nicodemos, passando pela mulher samaritana e Jesus como pão vivo, já se passaram 4 lições e o mesmo propósito tem sido alcançado. Qual? Buscar comunhão, relacionamento. Lembra na aula passada, na multiplicação dos pães? Jesus pegou os pães e deu graça. Lembra do que eu falei? Que ele estava apontando para o momento do seu sacrifício. Então, da mesma forma que ele partiu o pão, ele também partiu o pão na ceia com os seus discípulos. E ele disse que assim o seu corpo seria repartido. Então, o que ele estava propondo? Comunhão, relacionamento. Tá ok? Temos aí mais um ponto para poder pensarmos, que Jesus não veio simplesmente para satisfazer a fome terrestre, mas para dar o pão que alimenta o povo para a vida eterna, por meio da sua revelação, quanto da sua carne e sangue. Então, o que Jesus veio fazer? Dar o pão para a vida eterna. E qual é o pão da vida eterna? É a sua vida, a sua entrega. Então, a entrega dele por nós, por mim e por você, é o acesso que nós temos, ou melhor, o nosso salvo-conduto para alcançarmos as mansões celestiais. Tá ok? Temos aí também para você, depois dessa rápida recapitulação, palavra-chave, tem que ter, sempre tem que ter. Normalmente eu destaco uma palavra-chave, embora no decorrer do discurso eu sempre destaco umas e outras, como eu usei o termo ou o verbo permanecer. Falei que era muito importante na leitura bíblica em classe. Então são palavras-chave também, mas aqui eu destaco só liberdade, tá bom? Porque o autor também da lição destaca isso e fica interessante para pensarmos, tá bom? Então vamos lá.
Primeira parte da nossa introdução da aula de hoje, está aí na sua tela. O Senhor Jesus simboliza a verdade que é apresentada no Evangelho de João. Ponto. Primeiro passo para começarmos a pensar sobre essa verdade que liberta. Jesus simboliza essa verdade. Ele é a verdade. Tá bom? Poderia começar essa aula perguntando para você o que é a verdade. E o que você me responderia? Mande aí no chat, por favor, comente conosco aí, para mim entender o que você entenderia como verdade antes do Evangelho de João te apresentar. Porque para o Evangelho de João, verdade não é só um conceito. Para o Evangelho de João, verdade é uma pessoa. E essa pessoa, ela é divina e humana. Humana e divina. Então, nesse estudo, nessa aula de hoje, nós iremos explorar a manifestação do Senhor Jesus, como temos feito, como a verdade em Jerusalém. Lembra aquela trajetória da saída da Galileia para Jerusalém? E a resistência dos escribas e fariseus que vão estar sempre no meio de Jesus a essa verdade. Eles vão se opor cada vez mais e mais a essa verdade, e nós iremos aqui nessa manhã tratar também sobre alguns pontos a respeito disso. E por fim, poder de repente observar a forma que essa liberdade é oferecida aos pecadores, tá bom? Isso é uma questão muito essencial. Um outro ponto que eu quero destacar na introdução é que nós precisamos compreender Jesus como a verdade encarnada. Uso esse termo de propósito. Jesus é a verdade encarnada de Deus. Está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo Jesus. Então, palavras-chave aqui muito importante: verdade encarnada, liberdade e vida são palavras fundamentais para que possamos compreender. Então, para concluir a nossa introdução, observaremos o quê? Que esta lição apresenta Jesus como a verdade que traz liberdade. Estou repetindo de forma pedagógica para você entender, porque essa é a nossa temática nessa manhã, demonstrando que ele a personifica por meio das suas palavras e ações. Guarde essa palavra, personifica ou personificação. Jesus, ele revela-se através das suas palavras, gestos e ações, tá ok? Então essa é a nossa introdução. Lembrando sempre agora que nós temos 3 tópicos e dentro dos tópicos nós temos 3 subtópicos, ou 3 estruturas que vão surgir, como eu já falei isso para você. 3 arranjos são termos que eu gosto de usar para falar do nosso conteúdo, tá ok? Então aparece para você na sua tela dentro da nossa temática, a estrutura da revista. Fazemos menção da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá? Então temos aí, olha que curioso, a nossa temática central, ou nosso subtema, é Jesus, a verdade em Jerusalém. E por sua vez ele separa em 3 subtópicos. O primeiro, da Galileia para Jerusalém. A verdade na festa dos tabernáculos. E vivendo na verdade. Tá bom? Esse é o nosso primeiro tópico a ser abordado na lição. Então vamos lá. Segundo o que foi comentado na última aula, você que tem acompanhado o canal percebe, daqui para frente, afinal do capítulo 7 em diante, porque a última aula falamos do capítulo 6 basicamente todo, daqui para frente nós vamos falar ou dar continuidade da vida pública de Jesus, que alguns gostam de falar do ministério de Jesus, agora rumo a Jerusalém. Ele está saindo da Galileia e vai rumo a Jerusalém. Então a sua vida pública dentro do Evangelho de João vai se desenvolver agora a partir dessa movimentação, dessa jornada, ou melhor, dessa mudança geográfica. Tá ok? Então, o capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava onde? Na Galileia. Ele ainda não saiu, tá? O início do Evangelho de João, do capítulo 7,
ainda está fazendo referência ao capítulo 6, ao final do 6, que ele ainda está na Galileia e ele vai caminhar para Jerusalém, tá bom? Então, enquanto ele está na Galileia, ele não se dirige ainda para Jerusalém aguardando um momento. E aqui vamos falar sobre isso. Por quê? No versículo 1 do capítulo 7, você vai observar que os judeus queriam matá-lo. Então, pelos judeus quererem matá-lo, existia uma preocupação muito grande se ele ficaria ou não. Tendo uma grande perseguição, ele estava aguardando a orientação do pai. É importante lembrar que nesse contexto já foram mencionadas algumas festas. 4 aulas, pelo menos, essa agora é a quinta, nós já falamos que a Páscoa é um tema muito central no Evangelho de João. Falamos para vocês que dentro dos evangelhos, só no Evangelho de João, nós encontramos a referência das 3 Páscoas. Os sinóticos não falam disso. Então, é a partir disso que nós entendemos que ele viveu 3 anos e meio da sua vida pública ou do seu ministério. Os evangelhos você encontra o relato da Páscoa, da paixão ali, mas você não encontra essa narrativa das 3 Páscoas. E aqui no capítulo 7, já se passaram 2 Páscoas. Ou seja, das 4 aulas que nós falamos a respeito de Jesus, já se passaram 2 anos. Aqui é o 2º ano, basicamente, do início ou da vida pública de Jesus. Uma das festas que vai aparecer aqui, e eu já falei para você que as festas são muito importantes para a compreensão do Evangelho de João, é a festa das cabanas. E nós temos a sua primeira menção em João capítulo 7, o versículo de número 2, que é o nosso tema, e a última em João capítulo 7, o versículo 37. Então, esses 2 textos você encontra as 2 narrativas sobre a festa da cabana. Mas a sessão da festa da cabana, ela vai até o final do capítulo 9 e ainda vai dar um spoiler no capítulo 10, a qual vamos falar de Jesus, o bom pastor. Tema da próxima aula, tá bom? Aí eu burilo mais um pouquinho sobre isso. Então, o que está acontecendo? Os irmãos de Jesus tentaram influenciá-lo, se você acompanhar na sua Bíblia aí, ali para Jerusalém. Porém, a resposta de Jesus é muito brilhante, porque Jesus fala assim para eles. As pessoas estão querendo matar. Os irmãos de Jesus falam assim, Jesus, você tem que ir para Jerusalém. Jesus vira para eles e fala assim, calma aí, rapaz. Não é chegada a minha hora. Ainda não é o momento. Por vocês fazem o que quiser, mas eu não posso fazer assim. Quando Jesus diz que não é chegada a minha hora, te remete o quê? Aquilo que ele fez no milagre de Caná da Galileia, o primeiro milagre relatado no Evangelho de João. Lembra? Quando a sua mãe ia falar com ele fala, mulher, não é chegada a minha hora. Aí ela diz a expressão, ou uma das expressões mais belas que tem na Bíblia. Maria diz, ok, fazei tudo quanto ele vos disser. É uma das expressões mais belas que tem. Um conselho pastoral de Maria. Faça tudo quanto ele vos disser. Tá bom? Então, com isso, nesse momento, repete essa mesma questão, que não é chegada a hora. Então, da mesma forma que na festa, no primeiro casamento, ele teve que esperar um momento para poder se manifestar, nesse episódio aqui agora, ele também está trazendo à tona para os seus irmãos que não criam nele, e mandando eles esperarem, porque ainda não era a hora dele se manifestar. Esse se manifestar está se referindo ao quê? Se revelar ao mundo. Mas não é à toa que os seus irmãos chegam uma hora que vai falar o seguinte para eles: ora, mas se você não quer se manifestar, ninguém que não queira aparecer não faz tais sinais, tais prodígios. Seus irmãos são incapazes de compreender a sua vocação. Jesus já tinha falado que não era o momento. Tá bom? Então, afirmar que não era o tempo e que não havia ainda chegado, Jesus estava se referindo ao momento que entregaria aos seus inimigos e seria crucificado. Isso aqui é muito curioso no capítulo 7, se você olhar comigo aí no seu texto. Porque quando Jesus fala, não é chegada a minha hora, ele está apontando, ele está dando um dado antecipado daquilo que vai acontecer, se referindo à sua crucificação. Uma espécie de uma prolepse, falei isso na aula passada, uma informação antecipada, da forma que nós compreendemos a narrativa, da forma que o texto está sendo citado. Agora, é óbvio que, se você pensar que o texto
ele foi escrito depois, como foi, a forma de estar sendo organizada, o autor coloca dessa forma para que você possa entender que o que Jesus está fazendo agora, ele está apontando para a sua missão, para a sua obra no Calvário, a qual é a restauração, a vida, a liberdade oferecida a todos aqueles que nele creem. Ok? Então, isso, e não é chegada a minha hora, está apontando também para a sua morte e também para a sua ressurreição, a hora que o mundo inteiro vai perceber e vai saber quem ele é. Lembra que um dos temas centrais do Evangelho de João é esse? É saber quem Jesus é? E Jesus é, dentro do Evangelho de João, o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Tá bom? Jesus subiu discretamente para Jerusalém, lá no capítulo, o versículo 10 e o versículo 14 da sua Bíblia, do capítulo 7, você vai observar que ele subiu discretamente para Jerusalém durante a festa do tabernáculo. Ele não foi na hora que seus irmãos falaram, ele foi depois, porque era a hora que o Pai o orientou a ir. Então, nós entendemos no Evangelho de João que Jesus só dá um passo a partir do momento que o Pai fala com ele. Então, todas as vezes que o Pai o direciona, ele toma atitudes, faz ter seu comportamento e ele direciona a sua vida. Tá ok? É importante pensarmos aqui que no tempo de Jesus a festa das cabanas era provavelmente a festa mais popular entre os judeus. E uma pergunta faço para você: você sabe o que são ou o que é a festa das cabanas? Você sabe? Fala aqui comigo no chat, por favor, comente aqui se você não sabe o que é, ou se você já sabe. E se não sabe, vamos lá, eu quero aprofundar isso com você, tá bom? Festa das cabanas era uma festa de peregrinação, celebrada onde? Em Jerusalém, normalmente no outono, isso acontecia. Sua origem seria uma festa agrária, ou seja, o pessoal do campo é que tinha o hábito de comemorar essa festa das cabanas por alguns objetivos muito simples e por algumas questões bem que fazem parte do seu contexto, na qual eles agradeciam a Deus pela colheita, porque era uma festa agrária, agradeciam a Deus pela colheita, pelo plantio do ano, e se pedia chuva para a próxima semeadura. Então, eles agradeciam e pediam. Então, isso aqui já fica uma lição linda para nós, que antes de pedir alguma coisa, primeiro temos que ser gratos. Você tem sido grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida? Festa das cabanas nos ensina primeiro, antes de qualquer coisa, de pedir alguma coisa, primeiro agradecer a Ele pelo que Ele fez. E depois pediremos para que daqui para frente Ele continue abençoando mais e mais. Depois ela foi vinculada à travessia no deserto, rumo à terra prometida. A festa normalmente tinha uma duração de 7 dias e no 8º dia de festa era um dia do repouso. Durante as festas, as pessoas habitavam em cabanas, literalmente, para simbolizar aquele período da travessia no deserto, aquela transição, tá? E essas cabanas eram feitas de ramos de palmeiras ou de árvore para colocar acima, né? Então ficava ali o seu trajeto móvel no deserto. Então era símbolo para eles. 2 símbolos são muito importantes na festa das cabanas. O primeiro é a água e o segundo é a luz. Se você reparar aí no capítulo número 7, esse tema da água e o tema da luz volta novamente para que isso possa dar ênfase ao quê? Teologia joanina. Então isso é muito particular do Evangelho de João. Lembra? Toda aula eu falo de algo particular do Evangelho de João. Então isso também é algo particular. Esse dualismo que acontece entre luz e trevas. Essa ideia de você estar saciado e estar com sede. Esse dualismo acontece muito. A água é o Espírito Santo que é dado por Jesus, ou que seria dado, e portanto jorra no seio de Jesus, e os que o recebem, e aqueles que creem, vai jorrar dentro dele uma fonte. Lembra? Essa foi a expressão que Jesus falou para a mulher samaritana. Se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu
te daria água viva, e essa água viva jorraria dentro de você uma fonte inesgotável. Então, na festa das cabanas, volta o tema da água para que nós possamos não esquecer disso, que o que Jesus tem para dar, ou o Espírito Santo derramado no Evangelho de João, é uma fonte inesgotável, que sacia toda a sede do ser humano, ou todas as necessidades humanas. As suas necessidades, as minhas necessidades, estão saciadas ou podem ser saciadas através do Espírito Santo. Ok? O tema da luz aqui também apresenta. A luz está apontando para a missão do Filho barra palavra. Consegue entender isso? A missão do Filho barra palavra que é enviada ao mundo para iluminar. Jesus veio ao mundo como a palavra, como Logos, veio ao mundo para iluminar o caminho dos pecadores para a salvação. Tá bom? Então, Jesus evitou o assédio do povo naquele momento ali, o versículo 14, você vai observar, durante a festa, e ele subiu para o templo para começar a ensinar e a falar do seu discurso. Isso vai gerar uma polêmica muito grande, porque no meio daquelas multidões estava uma grande pergunta: quem era Jesus? E muitos acreditavam que ele era um profeta, outros acreditavam que ele era o Messias, outros não acreditavam nenhuma coisa nem outra. Então, é óbvio que eu sou obrigado a te perguntar isso. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Eu sou obrigado a te fazer essa pergunta, porque os evangelhos, e aqui todos eles, fazem a mesma pergunta: quem é Jesus? E a multidão está encarando essa necessidade de procurar saber quem é ele, se é um profeta, se é Messias, no sinótico, se é Elias, se é Jeremias. Quem é Jesus para você? Nessa nossa temática de hoje, Jesus é aquele que liberta o pecador da escravidão do pecado e o garante a salvação eterna. Mas vamos afundar o prego. Jesus sai de fininho ali do meio da festa e vai para a multidão, ali sai de perto da multidão e vai subindo lá para o monte para começar a ensinar no templo. Então lá no templo Jesus começa a anunciar os seus ensinos e a falar. E ele fala diferente dos fariseus, né? À toa que a multidão que estava lá no templo começa a ficar admirado com os seus ensinos. Os próprios fariseus também ficam, porque ele ensina com sabedoria, com ousadia, que não se costumava ver. Então Jesus disse: olha, o meu ensino não é de mim mesmo. E isso já surtou os escribas e fariseus, porque os fariseus pensam: só pode ensinar quem é meu discípulo. Então, todo fariseu entende que alguém que para poder ensinar tem que ter partido ou tem que ter sido ensinado pela escola farisaica. Vem Jesus agora ensinando e dizendo: olha, o meu ensino não é meu, o meu ensino é do Pai. O Pai me deu e eu ensino. E isso aqui vai gerar um choque na cabeça deles, que para cumprir a vontade era necessário que as pessoas deveriam entender que a verdade que estava sendo revelada pelo Filho era a questão do Pai. Ou seja, o Pai estava sendo manifestado através do Filho e através dos seus ensinos estava revelando quem ele era. Então, os judeus não conseguem compreender isso. Por isso que eles questionam. E nós vamos a comentar sobre isso, que vai chegar um momento que ele vai falar assim: não, peraí, cara, você está fazendo isso aí porque você é filho de Beelzebu, príncipe dos demônios. Porque eles não conseguem compreender os ensinos de Jesus. E há aquele embate, há aquela discussão, e Jesus está falando: olha, como é que pode? Vocês dizem que conhecem a lei, que estudam a lei, mas vocês não conhecem o dono da lei. E se vocês não conhecem, vocês também não me conhecem. Então, na cabeça deles, ou Jesus deveria ser um discípulo dele, ou os ensinos de Jesus não teriam valor nenhum. Mas o ensino de Jesus, sendo dado pelo Pai, valia tanto que a multidão ficou meio admirada com as suas palavras. Então, o Senhor Jesus é a verdade, a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa do Tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente até nós hoje. Então, o Espírito Santo é o que está com a igreja hoje. Então,
A igreja é o habitar natural do Espírito Santo. Então, o nosso Senhor, essa verdade que em forma humana, o verbo que se fez carne, é a verdade que liberta o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. O Evangelho de Lucas, que é um evangelho sinótico, ele narra isso, que o único que pode convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E Jesus disse no Evangelho de João, nós já vimos que ele foi derramado como uma promessa. Então, se ele foi derramado como uma promessa, é ele que trabalha na minha vida, é ele que trabalha na sua vida, te libertando num processo de santificação, processo esse que pertence ao Espírito Santo, processo regeneração, que também é a obra e a ação do Espírito Santo, essa renúncia diária que faz parte da tua ação através de uma reação que o Espírito Santo faz na sua e na minha vida. Então, quando nós nos abrimos ou nos permitimos ser mudado ou moldado pelo Espírito Santo, podemos experimentar a vida eterna graças à palavra encarnada. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aula. Temos aí o nosso segundo tópico. Mudou na tela para você acompanhar. E nosso tema do segundo tópico é Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. 3 subtópicos o acompanham. Primeiro, a verdade no episódio da mulher adúltera. Esse assunto vai chegar. Jesus, a verdade revelada. Aí, terceiro, a verdade que o mundo precisa. São temas e temáticas que estão se encaixando em si. Porque se é para falar da verdade ou da liberdade, ou a verdade que liberta, esses temas estão conectados. Tá bom? Então, por isso que precisamos apresentar esse pano de fundo da cabana para poder entrar nessa questão aqui, para poder chegar aqui no ápice. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Manda um alô aqui nos comentários para me ver se está tudo tranquilo para você. Tá bom? Qualquer dúvida é só falar aqui que nós iremos ficar atentos. Então vamos lá. Pensando nisso, o Evangelho de João, agora, a partir do capítulo número 8, porque eu fiz aqui basicamente um panorama para você do que aconteceu no capítulo 7. Tem muito mais detalhe, porém, como nós estamos em uma aula com temas, então eu estou trabalhando a partir do que o autor propõe para nós, comentando em alguns pontos, fazendo salientações naquilo que é mais relevante para a nossa aula, mas se nós fôssemos pegar o capítulo 7 inteiro para estudar, só o capítulo 7 tem muito mais informações ali. Então isso fica como dever de casa, para que você possa estudar cada vez mais e mais. Tá bom? Então no Evangelho de João agora, no capítulo número 8, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, lembra 2 textos, João 7 e João 8, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta agora à prova pelos judeus. Lembra, eu comecei falando sobre Jesus, que é essa verdade que se apresenta ao ser humano, o seu ensino, ele diz que o ensino não é dele, mas é do Pai. Os judeus, os fariseus não aceitam, alguns judeus não concordam, alguns querem se rebeliar contra ele. Chega no capítulo 8, depois de ele ter se apresentado como essa verdade, agora ele é colocado em xeque. Então, se você é essa verdade, então eu vou te colocar à prova agora. É isso que vai acontecer no capítulo 8. Enquanto Jesus ensinava a multidão que estava ociosa por mais milagres, você percebe sempre que a multidão está em volta de Jesus querendo milagre, milagre, milagre. Eles enxergam Jesus como um, abre aspas, santo milagreiro. Por isso que eu te perguntei, quem é Jesus para você? É um gênio da lâmpada, a qual você esfrega lá e realiza 3 desejos? É uma pena, porque esse falso evangelho que tem surgido tem apresentado Jesus como um milagreiro, como um guia, como aquilo que você vai lá, ele é teu servo, você manda, ele obedece. Enquanto analisamos as Escrituras, nós temos que possuir um relacionamento com Ele. E através desse nosso relacionamento íntimo com Ele, aprofundamos ou estreitamos a nossa comunhão. Ele é Senhor e nós somos servo. Só que nesse falso evangelho que tem sido anunciado, eles têm invertido as coisas, né? É um problema muito grande sobre isso. Então,
Enquanto ele ensinava a multidão que estava ali aguardando, os escribas e fariseus trouxeram uma mulher adúltera. Você lembra desse episódio, não lembra? A mulher adúltera? A mulher que foi pega no ato de adultério, de acordo com o relato joanino. Jesus estava num lugar e chega aquela multidão perto dele, ele se agacha e começa a escrever na areia, e a multidão fala com ele, ó, pegamos essa mulher aqui no ato de adultério. E na lei de Moisés diz que ela deveria ser apedrejada. E você o que diz? Irmãos, que perguntinha tendenciosa. Vou te falar, hein? Esse pessoal dá trabalho, mas deu trabalho para Jesus. Que pergunta tendenciosa. Jesus fica ali abaixo, continua a escrever na areia. Jesus simplesmente levanta e fala, olha, levanta a cabeça e diz, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Baixa a cabeça e volta a escrever tranquilamente na areia. Impressionante. E o texto bíblico diz que os mais velhos começam a sair e depois os mais novos. Algumas coisas acontecem aqui, curiosa. Eles estavam querendo cumprir a lei de Moisés, correto? Primeiro ponto a se pensar. Jesus estava se dizendo que ele era a verdade anunciada pelo Pai. Então estavam querendo testar a verdade que Jesus estava sendo anunciada com aquilo que Deus deu a Moisés, as leis. Então, segundo a Torá, é verdade, alguém que foi pego no ato de adultério deveria morrer apedrejado. Está lá em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Aquele que for pego no ato de adultério tem que ser apedrejado. Porém, o texto diz que os dois devem ser apedrejados, o adúltero e quem está adulterando com ele. Mas aqui nesse episódio só tem a mulher. Olha que curioso. Eles falaram que ela foi pega no ato. Cadê o homem que estava adulterando com ela? Não estava presente. Então, olha, eles queriam que Jesus fizesse justiça, mas eles mesmos já estavam cometendo uma injustiça. Olha que hipocrisia. Olha que falsidade. Eles queriam que Jesus aplicasse a lei, mas eles mesmos estavam infringindo a lei. Que absurdo isso. Isso é um absurdo. Então, Jesus vai dar uma lição para nós que eu acho sensacional. Eles não tendo que argumentar, Jesus olha, aqueles homens foram embora, ele olha para a mulher e fala, mulher, onde estão os teus acusadores? Ela, de repente, olha para um lado, olha para o outro. Foram embora, Senhor. Se eles não te condenam, eu também não. E veamos que o texto diz o seguinte, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. O único ali que poderia apedrejar ela por não ter pecado seria Jesus. Mas olha que brilhante, irmão, o evangelho de João faz. Mesmo Jesus podendo fazer isso, ele resolve não fazer. Mas dá uma oportunidade àquela mulher e diz, vai e não peques mais. Isso é o que ele fez comigo e com você. Nos deu uma oportunidade. E fala para mim e para você, Marlon, vai e não peques mais. Você que está do outro lado, Paulo, Maria, João, seu nome, vai e não peques mais. Isso é o que ele faz. Nós éramos para ter sido condenados, para ter sido apedrejados, éramos para estar mortos por causa do nosso pecado. Mas ele resolveu nos dar uma oportunidade. Então, entre a lei e a vida, prevalece a vida. Entre a lei e a vida prevalece. Então, antes de aplicar qualquer lei, primeiro Jesus valorizou a vida. Então, se ele valorizou a vida, quem somos nós para sentenciar alguém à condenação? Tá bom? O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra muito bem a resistência dos escribas e fariseus acerca da verdade que Jesus representava. O fato deles levarem essa mulher até Jesus demonstra que eles não estavam aceitando os ensinos de Jesus, não. Então isso demonstra que não aceitar o ensino de Jesus, botando uma resistência, isso também os colocava numa hipocrisia, porque estavam querendo cometer uma injustiça para poder querer pegar Jesus na verdade que ele vivia. Olha que sagacidade, isso é coisa demoníaca. Não é possível. Porque ele praticando injustiça, jogando para Jesus, que pratica a justiça, eles queriam ver se pegavam Jesus em contradição. Assim é o nosso adversário. Se você der brecha, se você demole, ele vai armar situações para que você possa cair em contradição. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus,
tem a palavra, tem a Bíblia, tem as Escrituras sagradas diante de você, porque ela é luz para o seu caminho, ela é vida e ela faz você guardar no coração para que você possa não cometer pecado, para que você possa andar justo e que você possa ser justificado pelo Espírito Santo trabalhando na sua vida. Então, em nome de Jesus, lembre de uma coisa: Jesus, quando estava no deserto, Mateus 4, o adversário usou a palavra para o tentar. Chega nesse episódio aqui, ele usa os fariseus e os escribas usando a lei para tentar afrontar. Lá no Éden, ele tentou a Eva distorcendo o que Deus disse. Então preste atenção numa coisa: a estratégia do adversário é a mesma. Qual, pastor? Distorcer a verdade do evangelho. Então não caia nesse papo furado. Não caia nessa teologia barata, não caia nessas mensagens de autoajuda barata. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, valorize a verdade do Evangelho, valorize a palavra de Deus, valorize o ensino das Sagradas Escrituras, amadureça na fé, cresça, se fortaleça, para que o adversário não arrume arapuca para a sua vida. Mas se porventura ele arrumar, você, com a ajuda de Deus, possa sair dessas ciladas, porque você vive a verdade do Evangelho. Tá bom? A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade, pensando de uma forma geral, única, que se manifesta como uma realidade divina. Nosso Jesus, pleno em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. Então, o mundo, e aqui eu estou colocando, o mundo também é uma palavra, uma expressão que se usa dentro do Evangelho de João. Deus amou o mundo, né, de tal maneira, esse mundo, cosmos, sistema, mas aqui eu estou colocando o mundo de forma geral mesmo, carece dessa verdade, para que possa deixar de viver uma mentira ou deixar de viver essas injustiças e assim viver a verdade do Evangelho. Tá bom? Isso só pode ser alcançado, essa verdade do Evangelho, e eu gosto muito dessa expressão, tá bom? Eu falo aqui direto com vocês, se vocês lembram disso. Eu gosto dessa expressão verdade do Evangelho, porque ela está ligada com a palavra liberdade, porque essa expressão verdade do Evangelho é uma expressão paulina, a qual ele usa em Gálatas, capítulo 2. Quando ele está com um problema na igreja da Galáxia e ali tem os judaizantes, ele diz para os Gálatas: quem ensinou vocês a fugir da verdade do Evangelho? Então, eu gosto dessa expressão, por isso que eu a uso. Então, o mundo precisa ser alcançado pela verdade do Evangelho. E essa verdade do Evangelho é chamado Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. E isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão, uma comunhão, um relacionamento vivo com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Então só podemos alcançar a liberdade, só podemos alcançar essa verdade quando mantemos uma conexão, uma comunhão, um relacionamento com Jesus Cristo, nosso Salvador. Olha o tema da comunhão, do relacionamento voltando, desde a primeira lição. Percebe? Os temas estão conectados. Então, é impossível eu alcançar a verdade ou conhecer a verdade sem um relacionamento com Deus. Então, nessa manhã, vou repetir a palavra que eu já tenho falado em todas as aulas. Deus quer um relacionamento mais íntimo com você. Deus quer se relacionar de forma íntima e intensa para poder te limpar, te libertar todos os dias, porque Ele quer te levar ou quer fazer você alcançar a vida eterna. E alcançar a vida eterna é fácil? É óbvio que não, irmão. Isso é um processo de podagem. Quando chega no capítulo 15 do Evangelho de João, lembra a videira verdadeira? Eu sou apaixonado por esse texto, apaixonado. Mas tem algumas coisas que são muito curiosas. O texto diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Ele diz: toda vara que está em mim não der fruto, eu corto e jogo fora. Minha primeira preocupação: como uma vara ou um ramo pode estar enxertado nele e não dar fruto? Ele diz: se tiver em mim e não der fruto, eu vou tirar.
Então, olha, irmão, só você pensar, se você tem uma árvore e você enxerta um galho nela, a vida, a seiva da árvore vai partir pelo aquele galho e aquele galho começa a produzir. Mas Jesus está dizendo: tem gente que está em mim e é incapaz de produzir. Então, se não pode se permitir ser liberto, se não pode se permitir a vida que está na videira passar no ramo, então eu corto e jogo fora, porque para mim não serve para nada. Agora, quem tiver em mim, eu limpo, podo, podagem. Para quê? Porque ali tira os excessos, as folhas mortas, os galhos secos. Para quê? Para que possa gerar frutos. Então, para o processo de frutificar, ele está ligado ao processo de podagem. Então, quanto mais nós somos podados, quanto mais nós somos limpos, quanto mais nós somos moldados pelo Senhor, mais ainda podemos gerar frutos para Ele. Tá bom? Processo de podagem dói, porém não se compara com o processo dos frutos. Tá bom? Caminhando então aí para o nosso terceiro tópico, aparece na sua telinha aí, com 3 temas e uma temática central. Jesus, a verdade que liberta o pecado, a verdade que liberta o que é verdade e verdadeiramente livres. Chegamos no terceiro tópico, caminhando já quase para o final da nossa aula. Lembrando que hoje é ceia, né? No final eu comento sobre isso. Por isso que a nossa aula aí fica nessa dinâmica de um pouquinho mais curta. Jesus sendo essa verdade que liberta. Capítulo 8, versículo 31 e 38 da sua Bíblia aí. Está intimamente relacionado com a mulher adúltera. Por que isso? Porque Jesus está dizendo que ele é a vida. Jesus está dizendo que ele é a liberdade. Jesus está dizendo que ele é o libertador. E o que vem antes disso? A questão da mulher adúltera, que está sendo injustamente julgada, que está sendo colocada à prova, e Jesus oferece a ela a liberdade. Ele oferece a ela a libertação. Ou melhor, Jesus oferece a ela a salvação. Que isso, pastor? Como é que Jesus ofereceu a ela a salvação? Quando ele disse para ela: vai e não peques mais. Isso já é um sinal de salvação sendo anunciada. Tá bom? Assim, a vida do pecador eu e você, porque você é eu também sou, que se arrepende, estará garantida se realmente permanecer em Jesus. O capítulo 8, versículo 31, aparece essa expressão pela primeira vez, permanecer. E lembra que eu falei na leitura bíblica em classe que esse verbo permanecer é importante? Esse é um verbo teológico que pertence ao Evangelho de João. Olha aí, ó, mais uma curiosidade do Evangelho de João. Verbo permanecer, tá bom? O que é o verbo permanecer? É o mesmo que você vai encontrar no capítulo 15 da videira. Porque no Evangelho de João você tem 7 milagres sendo narrados. A primeira parte do Evangelho, livro dos sinais. Lembra? Falei isso na aula passada. E a segunda metade é livro da glória. Ou seja, as pessoas são atraídas pelos sinais, porque isso é o imã que vão levar elas até Jesus. Mas quem se permite ser podado por ele, limpado por ele e permanece, vai experimentar a transfiguração, ou vai experimentar a glória, que é a morte e ressurreição dele. Então, quando você permanece em Cristo, o que te espera no final? Glória. O que te espera no final? Ressurreição. O que te espera no final? Transfiguração. Por isso, permanecer é de suma importância, tá bom? Podemos até colocar como palavra-chave também. Então, o encontro com Jesus, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. Então, aquela mulher sendo colocada nessa situação e ela tendo uma oportunidade de não pecar mais, Jesus estava pegando as correntes do pecado e, quebrando. Os grilhões, as algemas do pecado que atacavam o ser humano, Jesus estava quebrando, porque naquele momento o pecado já não tinha mais poder sobre o ser humano, ou não estava tendo poder sobre aquela mulher, porque a salvação a partir dele estava sendo ofertada. Então, Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Então, o único que pode te libertar e me libertar é Jesus Cristo. Não tem aquela expressão que nós usamos, pastor, só Jesus. Só Ele mesmo. Tá bom?
Jesus disse que a verdade mencionada no Evangelho de João, que ele disse que ele é a verdade, aquele que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifesta e é revelado na figura de Jesus. Então Jesus é essa verdade, volta a dizer. Essa verdade proporciona libertação, restauração a uma nova vida, àqueles que se aproximam dele. Então, se aproximou de Jesus, é ter a oportunidade ou a experiência de ter uma vida liberta e de conhecer uma restauração. Tá bom? Essa verdade que é revelada ao mundo, João 3,16, Deus amou o mundo, entregou essa verdade, entregou o seu Filho. Tem algo bem particular no Evangelho de João. Qual? Só isso aqui valeu a aula de hoje, tá bom? Essas informações do Evangelho de João, como eu tenho brincado, só isso já valeu a aula. A expressão ego emi, eu sou, é uma expressão particular do Evangelho de João, que vai afirmar a sua divindade. Se vai afirmar a sua divindade, isso é um tema teológico. E qual o tema é esse? O tema cristológico do Evangelho de João. A cristologia joanina, ela está dentro do ego emi, tá bom? Do eu sou, que é mencionado dentro do Evangelho de João. Essa verdade que liberta, essa verdade libertadora a qual Jesus se refere, não é nem a condição de uma nação que não se submete a outra nação. Não é num sentido político. E nem a condição de uma pessoa que não é escrava da outra, ou uma condição social. Mas sim a condição de filho de Deus, livre para a pátria do bem. Então essa libertação que ele apresenta não é no sentido político, não é no sentido social, mas sim uma libertação do pecado para servir a Cristo, para servir a Deus de forma inteira. Tá ok? Nessas questões, a Bíblia mostra para nós que toda a humanidade, todos nós seres humanos, estamos presos ao pecado e só conseguimos nos libertar a partir de Cristo Jesus com a sua salvação que é ofertada para nós. Paulo fala muito isso, né? E aqui tem um paralelo muito grande com o Evangelho de João e a concepção paulina. Bom? Então, assim, aqueles que verdadeiramente são livres, que aceitaram o que Jesus disse, estão inclinados às questões do Espírito, aquilo que Paulo fala, daquela luta entre carne e Espírito. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente no nosso caráter. Então, nós somos moldados. Lembra do que Paulo disse aos Romanos? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando você permite Cristo te libertar, você está no processo de moldagem, como um modelo. E qual é o modelo? O nosso modelo antropológico é Cristo Jesus, tá bom? Por que eu usei a expressão modelo antropológico? Porque a antropologia vem de homem, o estudo do homem, né? Homem e mulher no seu habitat natural. Então, o nosso exemplo de ser humano é Jesus, tá bom? O pecado é como se fosse um senhor que é o dono da casa e escraviza aquele inferior. Jesus disse: olha, a verdade que o Pai oferece para vocês é um relacionamento de pai e filho. Não é um relacionamento de senhor e servo. Nesse caso, Jesus está apontando um paralelo entre o que o mundo ou o pecado faz. O pecado, ele é o senhor da casa e ele escraviza o servo. Quem é o servo? Nós seres humanos. Em contrapartida, ele diz que Deus é o pai, é o dono da casa e ele quer um relacionamento contigo de filho. Aleluia. Graças a Deus por isso. Então, meus irmãos, nessa manhã, o relacionamento que Deus quer conosco não é o relacionamento de escravo, no sentido de estar preso ao jugo do pecado. O relacionamento que Deus quer conosco é um relacionamento de pai para filho. Que coisa bonita, né? Isso no Evangelho de João. É a ideia de pai que não tem uma conotação genética, mas é o pai e o senhor da casa. Alguém que habita, mora, vive e se relaciona. Coisa linda. Então a filiação a qual Jesus se refere é uma comunhão no mesmo princípio e no mesmo modo de agir. Perfeito isso.
O que Deus quer de nós, o que Jesus quer como a verdadeira liberdade é comunhão, relacionamento, da mesma maneira que ele tinha com o Pai, que nós tenhamos um com o outro e ambos tenhamos com ele. Glória a Deus por isso. Maravilha. Chegamos aí ao final da nossa aula. Foi uma aula densa, por um lado, mexeu com a gente em outras questões, nos fez a gente pensar sobre essa verdade que liberta. Que ele possa continuar falando cada vez mais e mais ao seu coração sobre isso. Temos algumas questões na conclusão e eu quero dividir com você algumas conotações importantes. Primeira questão da conclusão: a verdadeira liberdade encontra-se em Cristo. Tema indiscutível. Ele nos liberta do pecado e da escravidão espiritual. Por meio dele, devemos esforçar para nos viver em obediência à sua palavra, refletindo a verdade de Cristo nas nossas ações, proclamando essa libertação a outros. Lembra da mulher samaritana? Ela teve um encontro com essa verdade, teve a sua vida mudada e ela foi anunciar a outros, foi fazer o ID. Porque ela saiu da escravidão debaixo do jugo do pecado e agora estava anunciando Cristo Jesus para outras pessoas, para que os samaritanos também pudessem reconhecer Jesus como Salvador. Tá bom? Segunda questão da conclusão, que é muito importante. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. Glória a Deus por isso, né? É uma questão que nós podemos glorificar. Aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade. O que é se manter? Permanecer. Olha o verbo aí, ó, permanecer. O verbo permanecer de forma teológica dentro do Evangelho de João. Tá bom? Então, quando você tem um encontro e permanece em Cristo, você não está mais debaixo do domínio do pecado nem de Satanás. Tá bom? A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Lembra? Nicodemos, da mulher samaritana, do pão vivo, da encarnação do Verbo. Lembra? É uma mudança interior para o exterior. É uma mudança de dentro para fora. Lembra do batismo, do que a comparação daquela morte e ressurreição? Você reflete aquilo que está dentro. Sepultamento, tá bom? A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Então, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, você experimenta essa verdadeira liberdade. Por isso, é urgente que o mundo venha conhecer a Cristo. Então, por isso, meu irmão, se você conheceu a Cristo, tem a sua vida mudada, outras pessoas também precisam conhecer essa mudança. E através de quem? Através de você, através de mim. Podemos anunciar o ID para toda a humanidade. E por fim, não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra de Jesus Cristo. Qual é a solução do mundo? Qual é a solução para resolver o problema da humanidade? Jesus Cristo. A verdade que liberta o ser humano. Por isso que o nosso tema da lição é esse, a verdade que liberta. Quem é Jesus? É a única verdade que liberta o ser humano. É a única verdade que convence o ser humano do pecado, justiça e juízo. Que Deus te abençoe poderosamente. Que essa palavra possa ecoar no teu coração. Tá bom? Tenha uma manhã abençoada da presença do Senhor. Nossa aula foi muito boa. Obrigado pela participação de vocês aqui no chat. Que Deus abençoe poderosamente. Agora, pela manhã, nós temos o nosso culto de ceia. Às 10h10, 10h15, estaremos começando o nosso culto. Por isso que a nossa aula hoje é resumida um pouquinho, por causa do culto de ceia. Se puder estar conosco, venha, dar tempo, será um prazer você participar conosco nessa manhã. Se não puder, acompanhe na transmissão, que será bênção. Logo mais à noite, às 18h30, teremos culto de louvor e adoração, Senhor. Venha, você é nosso convidado, traga sua família, seus amigos, venha estar conosco. Será um prazer. Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Obrigado mais uma vez pela confiança. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Medite nas Escrituras e se permita ser mudado por Ele. Vamos orar e agradecer a Deus?
Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Queremos te louvar nessa manhã por tudo que o Senhor fez, falou no nosso meio. Obrigado por ser a única verdade que pode nos libertar e nos livrar da escravidão do pecado. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos aqui na transmissão, abençoa cada família representada. Muito obrigado por tudo. Continue a falar em nossos corações e sempre te daremos glória, honra e louvores. Nos dê um domingo abençoado em tua presença, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.